Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rique e poderosamente, em nome de Jesus. Estamos caminhando no final deste mês de setembro, que não falte o óleo da unção sobre a sua cabeça, o discernimento realmente do quanto importa caminhar pela fé e amar o nosso Deus, porque Ele é grande. Seguimos falando essa semana sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu mencionei os episódios, né, e as características da igreja de Éfeso, com a questão da retomada do primeiro amor. E ontem falava sobre Esmirna, a igreja que supera as provações, que não aceita as falsas doutrinas e que realmente está enraizado no amor de Deus, a despeito de qualquer escassez. Mas hoje eu quero falar sobre Pérgamo, a igreja de Pérgamo. E essa igreja, ela recebe uma menção muito honrosa do Senhor com relação ao seu desenvolvimento, à sua formação e à sua postura por conta das fé, por conta das obras, do discernimento da verdade da revelação da cruz, que eles realmente mantiveram, E o Apocalipse 2:13, falando da igreja de Pérgamo, diz: conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Veja que coisa. O Senhor sabia qual era o desafio que eles tinham naquela cidade. O trono de Satanás eram os grandes monumentos, né? E os grandes lugares de culto, fosse da cultura grega ou da cultura romana. E no caso de Pérgamo, né, era entre aspas, um poderoso centro de culto pagão que existia naquela cidade. Os estudiosos dizem que ali estava o templo de Zeus, né? Zeus era considerado pela mitologia grega o rei dos deuses da mitologia grega, né? O rei dos deuses que habitava o Monte Olimpo, enfim. Então essa sinagoga de Satanás também era considerado como o lugar de culto ao próprio imperador. Veja que coisa. Se de fato havia um imperador na Ásia Menor, né, na Ásia, alguns estudiosos dizem que tinha também um imperador da Ásia. Mas de toda forma, estavam lá as províncias romanas. E o imperador recebia culto, assim como Zeus também, naquele lugar. Essa é a sinagoga de Satanás. O Senhor conhece o lugar em que habitamos, sabe? Onde existem principados, potestades, domínios de idolatria, obras malignas terríveis feitas, plantadas nas esquinas, nas encruzilhadas, nas vielas. O que tem de bruxa, falar a verdade para você, o que tem de bruxaria no meio das empresas, dos escritórios, dos bairros, até mesmo nas casas, entende? Então o Senhor sabe onde habitamos. E se nós não revestirmos as nossas vidas de oração, de culto, de temor a Deus, de palavra, imagine. É muito sério o que se passava em Pérgamo. E é diante desse cenário que Pérgamo recebe essa menção honrosa, né? Conservaste o meu nome, guardaste a minha fé. Não negaram o nome poderoso do Senhor e ainda perseveraram pela fé, ao ponto tal de terem um mártir, que é o Antipas, que a palavra diz que foi morto onde Satanás habita. Entende-se que era nesse centro de culto pagão a Zeus, assim por diante, né? Então a luta foi tão assim profunda. Hebreus diz, né? Na luta contra o pecado ainda não resistimos até o sangue. A igreja de Pérgamo, ela extravasou, ela foi além dessa verdade realmente. Mas ainda assim, veja o perigo das influências, o perigo de um tempo prolongado de luta e tudo mais, né? Veja o perigo dos ambientes onde as pessoas estão inseridas. Eles receberam duas duras, grandes observações e ressalvas da parte do Espírito Santo de Deus. A primeira com relação à doutrina de Balaão e a segunda com relação à doutrina dos nicolaítas. De alguma maneira, havia um conjunto de pessoas envolvidas com a congregação que se davam
licença para viver essa cultura de Balaão. Balaão é aquele personagem de Números 22, 23, que era um profeta, mas ele passou a ensinar o rei moabita Balaque a armar ciladas, olha só, laços para Israel. Então, pessoas que elas estavam na igreja, elas não tinham problema nenhum em conviver com o mal que acontecia com os outros, ou se alegrar com o mal que acontecia com os outros, até mesmo pretextuando também, ou de alguma maneira incentivando, encorajando outros, não tinha problema nenhum criar o mal para o outro, ou preparar algum laço, ou contar algum falso, fazer alguma fofoca. São as intrigas, sabe? Intrigas. A doutrina de Balaão são as intrigas. Não há tempo, não é? Mas a palavra fala que Balaão, ele incentivou Balaque, e aí levou Israel à prostituição com as mulheres, os homens com as mulheres moabitas e assim por diante. E os nicolaítas, a Bíblia não fala, né, mas os estudiosos dizem que era um consentimento de servir a Deus através da cruz de Cristo, mas continuar vivendo na carne, continuar vivendo com idolatrias, como se fosse mais um Deus ou mais uma coisa. E não é. A verdade é de um único Deus. Então receberam essas duas ressalvas, para que houvesse correção. Guarde essa palavra, essa pequena meditação no teu coração. Veja os teus ambientes e saiba que o Senhor está com você. Cuidado com essas influências e com as intrigas. Mais do que nunca temos que viver uma vida, e nunca é demais o conselho, vigiai e orai. Congregue, seja ministrado, né? Uma vez por semana na igreja, 2 vezes, não custa. Gastar 5, 10 minutos em um áudio como esse também só vai te fazer bem. A gente se distrai com muitas coisas. Essas doutrinas e a igreja de Pérgamo, ela nos mostra a importância de estarmos com comprometimento e fixação, sabe? Fixado e comprometido com a obra de Deus. E eu oro por você e por mim, por todos nós, pela igreja. Cuidado com as distrações e abra realmente o teu coração para uma renovação do Espírito. E se Ele nos confronta e nos exorta, é porque Ele está cuidando da igreja de Pérgamo. Fica com Jesus.